Agora é hora de ir para Itajaí. A cidade de Itajaí começou a receber as águas do Vale e Alto Vale, isso na tarde de domingo. A boa notícia é que a chuva deu uma trégua por lá. Cris Pinheiro está chegando com a gente. Qual é a preocupação, né? Lá do Alto Vale são 3 barragens, neste momento elas estão fechadas. Inclusive tem uma perspectiva da própria Defesa Civil que da região de Rio do Sul até chegar lá em Itajaí são 14 dias. Pois bem, com esse volume de água existe uma preocupação ainda maior e Itajaí ainda pode sentir os reflexos desta água acumulada em Rio do Sul, em Taió, em Blumenau. Por isso eu vou para lá agora conversar com a dona Cris Pinheiro, onde desemboca o rio Itajaí-Açu, para contar como é que está a situação atualizada neste exato momento por aí. Ainda a preocupação? Chove nesse momento? Cris, bom dia. Bom dia, Fernando. Bem-vindo novamente. Bom dia, Gabi. A você que nos acompanha aqui pelo STC Meio Dia. Não, começou a chover. A gente teve que correr, Fernando, mas São Pedro é muito bonzinho com a gente. Deu uma parada agora. Nós estamos aqui no coreto do bairro da Murta e aqui atrás de mim o Marquinhos já vai te mostrar, viu? É o rio Itajaí-Açu que corre. Olha só a força dessa correnteza. Já saiu da caia aqui, Fernando. Já está invadindo a praça aqui do coreto do bairro Murta, que foi um dos principais atingidos desde ontem, quando começaram aí, como você falou, os registros dos alagamentos, das inundações aqui de Itajaí, juntamente com a parte baixa do bairro Cordeiros. Desde sexta-feira já foram 119 ocorrências, 4 bairros foram atingidos e 43 ruas inundadas, principalmente aqui no bairro Murta e na parte baixa do bairro Cordeiros. Por conta dessa correnteza que você está vendo aí na tela, Fernando, ó, a balsa aqui da Barra do Rio não está operando, apenas o ferryboat lá no centro. A gente passou agora pela BR-101, a situação também está complicada por ali, porque ali em Salceiros também há ponto de alagamento nas marginais. Então o motorista que passa aqui por Itajaí deve manter a atenção redobrada. Olha, a Defesa Civil, Fernando, alerta que essa condição de inundação deve seguir ainda no período da tarde de hoje. A gente vai ouvir agora o coordenador da Defesa Civil. Vamos. Então, a tendência agora, a parte da manhã até 16 horas, 17 horas, é que as mesmas ruas praticamente voltem a alagar. Na verdade, é uma tendência, né? E aí, a partir de 16, 17 horas... É baixar, porque a água vai continuar vindo, obviamente, mas é a maré baixa, então daí dá uma tranquilidade. Fernando, começou a chover aqui novamente, então a gente já vai para os finalmente aqui dessa participação. Só lembrando a população de Itajaí que ontem a prefeitura emitiu um decreto aí de estado de emergência hídrica por conta da elevação do rio Itajaí-Mirim e da turbidez lá no ponto de captação. Então, há sim a possibilidade de falta d'água. Caixas já estão sendo instaladas nos principais salões paroquiais das igrejas católicas aqui de Itajaí e, se necessário for, vão ser abastecidas para abastecer aí a comunidade. Daqui a pouquinho, Fernando, a gente volta com mais informações aqui de Itajaí. Volto contigo. Cris Pinheiro, uma licença agora na imagem, aí está o nosso Marquinhos mostrando para você, olha o Marcos mostrando para a gente o rio Itajaí-Açu chegando, desembocando, viu? Já passou por Rio do Sul, já passou por Gaspar, já passou por Blumenau e está chegando agora em Itajaí, o rio Itajaí-Açu, saindo da calha neste momento. E aí, minha gente, a preocupação é porque tem muita água acumulada lá para cima. Tem muita água acumulada, as barragens estão vertendo e o rio está completamente acima do nível normal nas cidades de Rio do Sul, nas cidades de Blumenau e por aí vai. A preocupação é com a chuva que volta a cair, o SBT mostrando ao vivo, atenção, Itajaí volta a chover neste momento, 12h18. Nesse ponto ali, próximo ao bairro Cordeiros, onde desemboca o rio Itajaí, a água já saindo da calha. A preocupação é com as inundações. Atenção, olha, chove nesse momento, não é chuva fraca não, hein? Itajaí na sua tela, eu vou direto para Joinville agora. Muito obrigado, Cris, por todos os detalhes ao vivo, acompanhando para a gente a região do Vale.
Vamos para Joinville, vamos para o norte catarinense. É uma das regiões também que foi bastante afetada aí por conta dessas fortes chuvas. A gente vai ao vivo para o norte do estado conversar com a Jade Olímpio, que vai trazer um panorama da situação em todo o norte aqui de Santa Catarina, né, Jade? Bom dia. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Fernando, e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC Meio Dia. É isso mesmo. A começar por Mafra, Gabriele. Segundo os dados da Defesa Civil, seria um dos municípios da região norte aqui do estado mais afetados, principalmente por já contabilizar mais de 400 desalojados e 183 desabrigados. O que preocupa também aqui na região norte, e principalmente Mafra, é a questão do Rio Negro, que já atinge, já teria atingido mais de 9 metros e é um alto volume considerado de chuvas, pode causar aí seu transbordamento, gerando alagamentos. Agora, falando do restante dos municípios aqui do norte do estado, vou pedir inclusive para o pessoal do estúdio inserir o telão. Mafra, como já falamos, já contabiliza mais de 410 pessoas desalojadas e mais de 183, Gabriele, desabrigadas. Está alarmante também a questão da situação do Rio Negrinho. Rio Negrinho, a situação é de alerta, conforme a Defesa Civil. A cidade já tem 161 pessoas desabrigadas. O Rio Negro, que corta a cidade, está com a cota de atenção com o nível subindo 8 centímetros por hora. Por volta das 8h30 do último domingo, o nível do rio estava em torno de 3 metros. São Bento do Sul também, segundo a Defesa Civil, 30 pessoas estão desabrigadas. No sábado, 43 ocorrências foram atendidas em áreas de deslizamentos e também de alagamentos. Agora, Campo Alegre, logo após ali a Serra da Dona Francisca, Campo Alegre apresentou uma madrugada mais tranquila em relação ao volume de chuvas. De acordo com a Defesa Civil, o Rio Negro baixou, mas ainda existe aí uma atenção. Nesse sábado, apenas uma ocorrência foi registrada na cidade. Algumas residências da comunidade Tujucume também apresentaram destelhamentos. E agora, indo um pouco para a questão ali de Araquari, a situação da BR-280 segue a mesma desde a manhã do último sábado, quando uma parte ali do asfalto cedeu e foi necessário criar um desvio. A rodovia está sendo monitorada pela Neuvia e terceirizada pela DENIT. Não há ocorrências de desabrigados. Agora, falando aqui de Joinville, a cidade mais populosa do estado, inclusive a gente está em frente aqui o Centro Eventos Calhanse e também em frente também aqui o Rio Cachoeira. Vou pedir o cinegrafista para poder mostrar um pouquinho a questão da altura do rio. Apesar da Defesa Civil ter emitido um alerta laranja, o nível nessa segunda-feira, a gente atualiza para vocês, encontra-se estável, apesar das chuvas do final de semana serem bastante constantes. A Defesa Civil apontou que não houve registro de desabrigados ou desalojados. Os rios seguem nas calhas e estão abaixando. Porém, Defesa Civil emitiu um alerta laranja e a Prefeitura, inclusive, também ativou abrigos temporários em escolas municipais aqui do município devido às chuvas desse último domingo. Os animais domésticos também, segundo informado pelo prefeito Adriano Silva, poderão vir para os alojamentos. Essas são as atualizações e a gente aproveita para reforçar aqui. Pessoas que precisam de abrigos podem também acionar a Defesa Civil através do telefone 199. E também mais informações sobre esses abrigos que estão ativos aqui pela Prefeitura, através do site da Prefeitura de Joinville, joinville.scc.gov.br, que está disponível inclusive aí através do QR Code. Essas são as informações aqui do norte do estado, a gente vai seguir acompanhando para poder atualizar vocês. Por enquanto, essas são as informações. Obrigada, Jade, pelas suas informações. Jade Olímpio falando ao vivo de Joinville. Agora nós vamos para a Serra Catarinense, Fernando. 4 cidades da Serra já decretaram situação de emergência por conta dos estragos provocados pelas chuvas, principalmente por conta dos alagamentos. As aulas foram suspensas também nesta segunda-feira em várias cidades da Serra Catarinense. A gente vai chamar a repórter Suiane de Lis, que vai dar esse panorama geral de como está a situação por aí, né, Suiane? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Fernanda, a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a situação é mais complicada aqui em Lages, em São Joaquim, em Bom Jardim da Serra, cidades que já decretaram situação de emergência, assim como Anita Garibaldi. Aqui em Lages e em outras 11 cidades aqui da região, do Regional de Educação, as aulas
da rede estadual estão suspensas. Aqui na cidade de Lages também as aulas municipais estão suspensas no dia de hoje, assim como em várias outras cidades aqui da região, como São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Bocaina do Sul, Otacílio Costa e Anita Garibaldi. Bom, em Lages, de acordo com o último relatório da Defesa Civil, 71 pessoas estão desalojadas. Por esse motivo, na manhã de hoje, a Prefeitura decretou situação de emergência. O acumulado de chuvas aqui em 60 horas foi de 104 milímetros. O nível do Rio Cará está em torno de 6 metros, aí no local, né, no ponto de medição, e ontem já havia passado dos 6,5 metros, que é o limite aí do rio, por isso transbordando em alguns pontos aqui da cidade. Diversos bairros, então, tiveram pontos de alagamentos, como é o caso aqui das intermediações do bairro Habitação, também do bairro Universitário, Caça e Tiro, bairros aqui nos arredores. Também no sábado teve inundações, aí, alagamentos em outras regiões da cidade, como nos bairros Ferrovia e Ponte Grande. Cerca de 45 pessoas estão em abrigos abertos pela Prefeitura de Lages e, no total, 236 pessoas foram atendidas já pela Defesa Civil desde sexta-feira. As aulas por aqui amanhã foram confirmadas pela Prefeitura Municipal nas escolas e centros de educação infantil que não foram afetadas pelos alagamentos. A situação também é bem complicada em São Joaquim, que também decretou situação de emergência. Foi a primeira cidade aqui da Serra a decretar a situação de emergência. Por lá ainda não tem um balanço do número de pessoas atingidas, isso porque a Defesa Civil informa que ainda está realizando atendimentos. E até a noite de ontem, várias comunidades do interior ainda estavam isoladas, porque estradas do interior tinham tido queda de barreiras e estavam intransitáveis. Mas teve muitas famílias afetadas por lá também, isso porque foi a cidade que mais teve acumulado de chuvas no sábado e acumulado desde sexta-feira de cerca de 200 milímetros lá em São Joaquim. Até o momento, todos os acessos por rodovias até São Joaquim estão bloqueados, de acordo aí com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, por interdição aí das vias, problemas, né, nas rodovias, como fissuras ou até mesmo aí quedas de barreiras. A Prefeitura, então, está tentando melhorar caminhos aí alternativos pelo interior da cidade. Porém, ainda não tem como passar caminhões, por exemplo, nem sair nem entrar do município. Então, apenas carros pequenos em algumas passagens aí alternativas em São Joaquim. Já em Urubici também teve alagamento por lá, principalmente no sábado. E em locais, principalmente do interior de Urubici. Por lá, a informação da Prefeitura é de que hoje a situação já é bem melhor, isso porque não houve chuva forte entre ontem e hoje. Então, esse é um panorama da situação aqui na Serra Catarinense, essas cidades aí que foram mais atingidas aqui da região, e o que preocupa é as chuvas, né, previstas aí para os próximos dias, e também a situação dos rios, como o Rio Cará e outros rios aqui da região, como o Rio Canoas, que em algumas cidades agora que ele começa a subir depois que param as chuvas, como Otacílio Costa, começou a ser afetada agora por alagamentos, a partir do dia de hoje que já não teve mais chuva aqui na região. O Rio Cará também, ele fica agora como está no momento aí, muitas vezes, né, com a água então parada, e acaba não diminuindo os alagamentos. Oi, Fernando. Só situa, gente, onde você está e esse rio. Na verdade, o que você mostra pra gente agora é um ponto de alagamento, o rio tá passando aí pelo meio. Certo, aqui é o Rio Cará. Porque as casas estão Cará. muito próximas a isso, Yane. Isso. Isso mesmo, aqui é o Rio Cará, um ponto, né, próximo do bairro Habitação por aqui. E aí o que acontece é que ali do outro lado tinha, então, uma pista, né, uma passagem, e que foi totalmente alagada e chegou aí até as residências, né, até o início das residências agora, né, ontem, enfim, o alagamento foi até mais. Todas as famílias aqui desses locais já foram, né, desalojadas, retiradas pela Defesa Civil. Muito bem. Aí isso, Yane de Liz, trazendo pra gente as informações. Serra Catarinense, cidade por cidade, ela mostrando como é que está a situação por lá. Deu pra gente perceber que o estado todo foi bastante atingido, região por região. A gente já mostrou vários pontos aqui, na Grande Florianópolis também. Os últimos dias foram marcados por muita chuva. Algumas cidades da região metropolitana registraram alagamentos e abrigos foram montados. O Kaique Guede foi fazer nesta manhã uma fiscalização, uma vistoria, vai mostrar pra gente como ficou a região da Grande Florianópolis. Quem olha para o tempo firme desta segunda-feira nem imagina como foi o final de semana na região da capital. Entre sexta e sábado, a chuva foi intensa. Só em Florianópolis, por exemplo, desde quarta-feira, foram 42 ruas alagadas, 10 quedas de muro e 16 desalojados.
A gente estava dormindo, acordei com os gritos da minha filha desesperada, a vizinha me chamando, todo mundo desesperado, uma correnteza de água entrando, não sabia nem o que estava acontecendo, barro, água, tudo. Quando eu vi, já estava tudo alagado. Apesar dos prejuízos e do susto, este foi um caso isolado. Em Florianópolis, as ocorrências no geral foram de baixo risco e relacionadas principalmente ao alagamento de ruas. As operações da prefeitura ficaram, então, centradas na operação de caminhões de hidrojato, na sinalização e orientação de trânsito nas áreas de alagamento que comprometeram a mobilidade, além de deixarmos já em condições de pronto emprego a disponibilidade de locais de abrigamento caso pessoas tivessem que sair das suas casas, o que acabou não se confirmando. A exemplo da capital, as cidades de Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz também montaram abrigos e investiram na prevenção após as enchentes de 2022. Esses córregos, né, fazer uma limpeza, né, e para dar uma vazão melhor e também poder amenizar um pouco nesse momento. Então isso é positivo, né, que aquela questão da emoção que estava antes, aquele gatilho de desespero, já está a menos, esperando algo melhor. Bairros que sempre tiveram problema não estão tendo problema, mas mesmo assim requerem cuidado e a prefeitura está na rua ainda trabalhando. Inclusive em conjunto com a concessionária responsável pela construção do contorno viário que passa por Palhoça. As desobstruções de pontos onde estavam saturando por conta da obra que acontece no município, eles estão também sendo cobrados pela municipalidade para que tragam conforto e tranquilidade às famílias que moram no entorno das obras. Nos municípios de São José e Biguaçu, também na Grande Florianópolis, o cenário foi bem parecido. Alguns alagamentos, ruas com bastante água e pequenos deslizamentos de terra, mas nenhuma ocorrência grave. Muito bem, a situação da Grande Florianópolis, o Kaique rodando as cidades da região metropolitana e você conferindo. Já já a previsão do tempo, ainda hoje, a opinião de Roberto Azevedo. E no sul da ilha, você vai entender o que aconteceu com a contenção no Morro das Pedras. Novela antiga que a gente vem acompanhando, os próprios moradores chegaram a criar essa barreira de madeira com sacos de areia, mas a preocupação voltou. Alô, sul da ilha, alô, Florianópolis, já já em destaque este assunto aqui no SBT. Agora é hora da gente voltar a falar da chuva e acompanhar a situação do oeste do estado. É isso, no oeste a preocupação é em relação à cheia do Rio Uruguai. Os bombeiros enviaram um alerta orientando as famílias que moram próximas a esse rio. Felipe Bastos comigo, a imagem que vai ganhando a tela mostra alagamentos na região oeste e os rios cheios. 12h31, veja comigo essa imagem aérea mostrando praticamente boa parte aí de uma comunidade debaixo d'água, o Rio Vermelho. Vamos lá, meu caro Bastos, conta pra gente como é que tá começando a semana por aí. Bom dia. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Essa é a grande preocupação a partir de agora para os moradores ribeirinhos que têm as suas casas bem próximas ao Rio Uruguai, que atinge aqui, que tem várias cidades da região oeste do estado. Pelo menos 2 cidades já registraram o transbordamento desse rio, transbordou, algumas pessoas também, inclusive, já precisaram ser retiradas das residências. Em Itapiranga, por exemplo, no extremo oeste aqui do estado, a cota máxima aconteceu por volta das 3 horas da tarde desse domingo, quando o rio Uruguai atingiu 11 metros e 70 centímetros acima do nível normal. Por lá, 10 prédios comerciais e 11 casas foram atingidas pelas águas. Os bombeiros continuam monitorando a situação e orientam os moradores ribeirinhos para retirarem os móveis das casas. Uma família precisou, inclusive, retirar os móveis da residência na Avenida Beira-Rio. Já outra teve a casa completamente alagada. Situação parecida também ocorreu na cidade de Itá, que também foi outro município atingido pelas fortes chuvas. O rio Uruguai por lá transbordou e também atingiu moradores ribeirinhos, viu? 4 famílias foram atingidas e precisaram deixar as casas. Em contato com a Defesa Civil agora pela manhã, esses moradores já estão retornando para suas residências. Aulas na escola João Henrique Pili foram canceladas nesta segunda-feira.
Não vai ter também transporte no interior do município por causa do perigo de deslizamentos nas estradas. Importante que todas as rodovias por lá, elas estão liberadas, o trânsito segue normalmente. Já em Concórdia, um aviso, na verdade, para os moradores da cidade em relação à Casan, que informou por causa das chuvas que impedem a captação normal de água no rio Suruvi, o abastecimento de água está comprometido. Áreas mais altas e também distantes podem sofrer desabastecimento de água nesta segunda-feira. E a Casan também orienta os moradores para fazerem uso racional da água ao longo do dia até que a situação se normalize por lá. Essas são as informações até o momento aqui da região oeste do estado. Fernando, Gabi, voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Felipe, pelas suas atualizações. Felipe falando ao vivo ali de Chapecó. Nesta segunda e terça-feira o sol vai aparecer principalmente no oeste aqui de Santa Catarina.